Vamos lá, pessoal, vamos começar de novo. Essa internet ajudar. A internet do Padre Jorjão hoje. O assunto é maravilhoso mesmo, né? Mas a gente tem que aproveitar, essa internet tem que ajudar, gente. Vamos ajudar que tem muito assunto. Oi, Ritinha. Jorjão chegou. Deixa eu chamar. Maria, passa na frente, Maria. Minha Nossa Senhora tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui ajudando. Maria passou na frente, Jorjão. Vai dar certo. É verdade, filha. Vamos É lá, vamos verdade. lá. Deus é mais. Vou Pois, desativar os comentários, pessoal. então, o que acontece então, gente? Vamos lá. Então, nessa época, então, um grupo de frades, eles vão ser perseguidos pelos frades da observância. Eles vão, então, se refugiar, porque os frades da observância não permitem, se aborrecem, porque esses frades vão querer voltar à origem da vida franciscana, vão se refugiar no mosteiro dos monges camaldulenses, eles vão acolhê-los, e os monges têm como característica usar barba, eles usam barba, os camaldulenses. E, pouco a pouco, outros frades que querem viver a vida original de São Francisco vão também ser acolhidos pelos camaldulenses. E os conventuais vão acolher mais tarde esses frades da estrita observância. Então, o Papa Clemente, o Clemente VII, vai acolhê-los na família franciscana. Vão ser chamados frades menores de vida eremítica, ligados aos conventuais. Dá para entender? Dá para entender? Sim. Eles são ligados ao geral dos conventuais, aqueles primeiros frades que ficaram dos grandes conventos, vão estar ligados aos conventuais, sob a jurisdição dos conventuais, com um vigário próprio, com um vigário geral próprio. Mas, como eles tinham um capuz único, não era como os franciscanos menores, e o povo chama ir caputini, por causa do capuchinho que eles têm. Então, é o povo que vai apelidar, as crianças principalmente, que vai apelidá-los de caputini, os capuchinhos. Então, assim, pela bula Religione Zelos, do Papa Clemente VII, de 1528, o Papa, então, aprova essa nova ordem, que é chamada, então, de capuchinhos. Uma ordem que busca uma vida mais austera, austeridade, que procura voltar a primitivo carisma de São Francisco. São Francisco. Quando chega o final do século XIX, lá em 1888, quase na época da abolição da escravidão, há, de fato, várias pequenas ordens franciscanas, porque houve outras reformas. O convento de Santo Antônio, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, pertencia à ordem daquele santo que é o padroeiro dos congressos eucarísticos. São Pascoal e Bailão, se não me engano. Então havia havia ordens alcantarinos, Dom Pedro de Alcântara. O que o Papa Leão XIII faz? Ele conserva os mais antigos, os conventuais, conserva os capuchinhos e aquelas várias outras ordens, ele une numa só. Então fica OFM OFM conventual, Ordem dos Frades Menores Conventuais. OFM CAP, os capuchinhos, que é uma ordem, também tem grande número de frades. OFM, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. As outras, Ordem dos Frades Menores Alcantarinos, Ordem dos Frades Menores, isso, aquilo. O que o Papa faz? Junta numa única ordem e apenas OFM, Ordem dos Frades Menores. É por isso que eles são originais. Não, ninguém é original, todo mundo é franciscano. Mas por que eles são somente OFM? Isso muita gente não sabe, né? Porque eles foram a junção de várias pequeninas divisões ao longo da história que foram unidos numa só,
pelo Papa Leão XIII no finalzinho do século XIX. Então, como havia várias subdenominações, como tem capuchinhos e conventuais, Leão XIII uniu numa só ordem, sem nenhum subtítulo. E aquelas ordens que não quiseram se unir a essa denominação, elas simplesmente continuavam, tiveram direito, mas não podiam mais receber noviços. Ou seja, estavam fadadas no futuro a desaparecer e depois se unir ao FM. Foi isso que aconteceu. E assim nasce a ordem, capuchinha em 1525, ou melhor, 1528, que é a data oficial da bula Religionis Elos, o zelo da religião. E teve como grande nome o São Lourenço de Brindisi, que foi conselheiro dos papas, era um grande, digamos assim, seria hoje um grande diploma do seu tempo, um homem de uma cultura impressionante. Mas então, Padre Pio, então, que nasce em 25 de maio de 1837, seus filhos eram Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denúncio. Nosso grupo de pregação Padre Pio chamamos Mama Pepa, porque ela era Giuseppina. Giuseppa Denúncio. Giuseppina Pepa. É como se fosse Josefa, Zefinha ou Zefa em português, né? É interessante que eu falava com o padre Zeca, porque às vezes o Zeca italiano ele não gostava não, deixa eu falar. Ele não está assistindo. Pepe, mas Zeca italiano, o que é Zeca? Piolho, né? Eu não sabia. Zeca. Zeca Piolho, nem eu sabia dessa. Piolho, italiano, brincava com o Zeca, né? Padre Piolho. Então, no dia seguinte do seu nascimento, Padre Pio foi batizado. No dia seguinte, era como esse costume, não deixar que o filho ficasse pagão nem um dia. O batismo. E aos 12 anos foi crismado, recebeu a primeira comunhão. Veja, tenhamos em mente que não estamos ainda na reforma de São Pio X. Porque só com São Pio X as crianças vão ser autorizadas a receber a primeira comunhão logo assim que tem idade da razão, com 7 anos. Isso depois que São Pio X chega ao papado, de 1903 a 1914. Então as crianças não recebiam a primeira comunhão antes de 12 anos. Essa coisa bonita de criancinha pequenininha, vestida de branco na rua, primeira comunhão, só com São Pio X, que é com o Papa Eucarístico, né? Então, aos 12 anos ele é crismado, recebe a primeira comunhão, mas desde criança, esse menino tem um interesse tremendo pelas coisas de Deus. E ele tinha dons místicos desde pequeno. Ele falava, conversava com o anjo da guarda. Ele sempre nas missas, ele tinha diálogos com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, de tal sorte que ele achava impressionante. A mãe dele conta que ele achava impressionante, porque uma vez ele conversando com os coleguinhas, ele ficou surpreso. Mas você não vê o anjo da guarda? Não. Você não vê Nossa Senhora? Porque era uma coisa tão natural para ele, quando criança, que para ele ficou surpreso, perplexo. Como é que o coleguinha não viu o anjo? Mas aqui você não está vendo o anjo da guarda? Não. E a mãe pensava que fosse coisa de criança, como tem um amigo imaginário, né? Amigo imaginário. Ele pensa, mas para ele achava que todo mundo podia, que era uma coisa muito normal, que todo mundo pudesse ver. Mas também, igualmente, ele viu o demônio, que já o perseguia desde criança. Aquele filme do Padre Pio, que tem 3 horas, então, aliás, eu aconselho a todos nós que estão aqui, se não viram ainda, qual é o nome do filme mesmo? Tá no YouTube. Só você colocar Padre Pio, o filme no YouTube, que tem lá completo, dublado. Tem legenda? Dublado, né? É dublado. E o filme começa com essa cena dele, quer dizer, começa várias outras coisas, mas tem a cena dele pequenininho, né? Fugindo
justamente do demônio. Sob a forma de um cachorro, não é isso? De um cão Sob a bravo, forma de um não é isso? Se não me cachorro. engano. Um cachorro bravo, isso. Ele vai fugindo, 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 fugindo e o cachorro vai atrás. E aí eu vi uma entrevista uma vez, um testemunho da mãe dele, dizendo que ele, quando pequeno, ele tinha até um pouco de dificuldade de lidar com as crianças da idade dele, porque ele não gostava das pessoas que zombassem de Deus. E ele falava, como que vocês não vão à missa? Ele já, naquela idade, com 5, 6 anos, antes dele receber os sacramentos, que foi com 12. Mas ele já era uma criança diferente, né, Jorjão? Ele queria trazer as crianças para junto de Deus e ficava bravo com quem zombasse de Deus. Tem filme da mãe dele? Tem filmagem com a mãe dele? Isso é um testemunho escrito que eu li uma vez da mãe dele falando isso. Que ele era uma criança que tinha essa dificuldade um pouco de se relacionar, porque ele é um menino que ele falava para as pessoas por que elas não iam à missa. Ele falava do anjo da guarda. Você não está vendo o anjo da guarda? E as crianças achavam que ele era maluco. Né? Você sabe que na Itália o pecado recorrente é o bestemiato. A gente que é padre já sabe que quando alguém vai para a Itália, olha, se alguém fala o bestemiato, já sabe que ele blasfemou. Porque o pessoal... porco di... Deus me fala uma coisa dessa, meu Deus do céu. Eu lembro que houve uma época que o pessoal pedia para cantar aquela música do casamento. Que coisa... Dio come te amo. Lembra aquela música? Lembro. Música italiana. Só que isso na oração, o pessoal quando fala Dio, é como se fosse um palavrão. Palavrão. Dio. Isso é uma exclamação, como se fosse uma revolta. Entende? Eles falam Dio, mas como se fosse uma interjeição assim, com raiva. Então eles falam, Madonna, Dio, como estão xingando. E pior que os italianos são espanhóis. Como eles blasfemam. Nós, graças a Deus, não temos esse costume terrível aqui no Brasil. Então as crianças, desde pequeno, ouvem os pais blasfemarem e começa. Certamente o Padre Pio já ouvia isso quando criança e ficava revoltado. Com certeza. Aos 16 anos, ele já tem o desejo de ser padre. Então, o que acontece? O seu pai, Grazio, não podendo custear o enxoval do filho para o seminário, ele emigra. Ele fare l'América, como se falava naquela época. Ele passa 2 anos na América para poder ter recursos, para poder custear o seminário do filho. Ele não tinha recurso. Petraltina, você foi em Petraltina também? Fui na casa dele, onde ele nasceu. Foi na casa do Padre Pio? É um lugar muito simples, muito humilde, muito pobre. Parece então, um casebre. Lugar de pedra, não é isso? Então, sim, muito pequenininho. Para poder pagar o estudo do filho, ele se vê impedido. Então, o que ele tem que fazer? Passa 2 anos na América, nos Estados Unidos, para poder ter condições de pagar o estudo do filho. Então, ele reza muito pelo seu pai, que volta finalmente, depois de 2 anos, com condições de pagar o seminário para o seu filho. E assim, aos 16 anos, 6 de janeiro, na festa de Epifania, 6 de janeiro, dia de Santos Reis, ele entra no noviciado com Capuchinho e Morcone, vestindo o santo hábito. Isso para nós é uma emoção. O dia em que nós finalmente temos a vestição. Até hoje me lembro o dia que vesti o hábito Capuchinho. O meu padrinho foi Frei Agatângelo, que me vestiu, que deu o cordão sagrado. O hábito, no dia 22 do mesmo mês, passando a chamar, não mais Francisco, mas Frei Pio, né? Terminado o ano canônico do noviciado, é um ano de provação. Eu lembro que o Frei Estevão me dizia, Frei Estevão, que eu conheci quando era aspirante em Santa Teresa, uma cidade só alemã e italiana no Espírito Santo. Ele contava que quando ele saiu de casa, a mãe estava grávida da filha mais nova. Ele só voltou em casa quando a irmã tinha 16 anos. Nossa! A tamanha austeridade da ordem capuchinha. Ele contava e chorava com lágrimas nos olhos. E ele dizia para a gente que quando ele o primeiro passeio do noviciado,
eles foram em Taubaté, eles foram a um cemitério assistir a exumação de uma moça que é conhecida como a moça mais linda daquela localidade. Então foram em silêncio, diabo com capuz na cabeça, assistindo em silêncio, até o final. No final, disse em latim, fala em português de uma vez, o que nós somos, um dia ela foi. O que ela é, um dia nós seremos. Seja bendito o nome santo do Senhor. Agora E para foram sempre. embora. Então aqueles jovens, rapazes jovens, na flor da idade, foram justamente às vezes uma ação de uma moça que fora muito bonita, para que eles pudessem lembrar da caducidade desse mundo. Sic transit gloria mundi. A glória do mundo é passageira. Passa. Só a glória de Deus é eterna. Foi Estevão dizia isso, né? Então veja a austeridade da ordem capuchinha, né? Naquele tempo a gente, quando queria conversar com o irmão ou com o superior, pedia benedício ao padre. Ele se ajoelhava para conversar com outro irmão. Foi nessa ordem que Padre Pio entrou e fez os votos no ano seguinte. E no dia 27 de janeiro de 1907, os votos. Depois da ordenação foi 1910. Ou esse ano celebramos 90 anos da ordenação de Padre Pio. Padre Pio. 10 de agosto de 1910, em Benevento. E por conta de uma doença de saúde, ele voltou a ficar com a sua família. Até 1916, passou 6 anos com a sua família. E havia o pároco de Petraltina, era um homem santo, um homem de Deus, com quem Padre Pio, estando com a sua família, ia todo dia ajudar esse bom padre, um padre diocesano, um padre que era uma referência para o Padre Pio, um bom padre secular, um bom padre santo, com quem celebrava, que pregava a palavra de Deus, ia confessar as pessoas. E Padre Pio teve um grande mestre na vida e no exemplo desse padre secular. E em setembro desse mesmo ano, ele foi mandado então para o convento de San Giovanni Rotondo, em 1916. Mas o momento mais alto da vida de Padre Pio era quando ele celebrava a Santa Missa. Os fiéis que dela participavam já sentiam a espiritualidade. Ele celebrava a missa como quem pisava o céu. Quando pisava os supedâneos do altar, já pisava o céu. E Padre Pio, desde novo, dedicou o seu ministério à confissão, sacramento do perdão, para aliviar o sofrimento dos fiéis. Passava 14 horas por dia no confessionário. Olha, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dedicou sua vida, também além disso, à caridade, ao fazer o bem, e foi um homem da bondade impressionante. E foi um marcado também pela tentação, porque desde o início, se ele via os anjos, o demônio o tentava. Por você ter ideia, as próprias cartas que ele recebia do seu padre espiritual vinham manchadas pelo demônio, que manchava as cartas dele. Vinha e não conseguia ler. Como se ele manchava as cartas. E então o padre espiritual dele, o padre confessor, diz: meu filho, antes de você abrir a carta, vai aspergir água benta nas cartas. Água benta. Água benta. Ele fazia assim. Então, dessa maneira, ele conseguia ler a carta, porque era uma infestação do inimigo nas cartas. Olha só. Certa vez o demônio estava batendo no Padre Pio. Batendo fisicamente. Posso imaginar? E o santo chamou várias vezes em alta voz o seu anjo da guarda, mas foi inútil. Em seguida, quando o anjo apareceu para consolá-lo, Padre Pio zangado. E perguntou: por que você não veio me socorrer? Jesus permitiu que isso acontecesse, porque na sua compaixão, para que você seja cada vez mais amado por Ele, para que semelhasse a isso como Ele sofreu no deserto e no jardim dos Montes Oliveiras na cruz. E o anjo da guarda de Padre Pio tinha um papel muito especial
que somente sabia disso? Ele traduzia as Não, cartas que vinham para o Padre Pio. Era tradutor, um anjo tradutor. eu não sabia Por exemplo, disso. quando recebia uma carta escrita em francês, o anjo traduzia e o Padre Pio podia lê-las. Certa vez escreveu ao seu padre confessor: se a missão do nosso anjo da guarda é importante, a do meu com certeza é muito maior, porque também deve Oh, ser professor na tradução de outras línguas. Escreveu em inglês, o Padre Pio, em francês, alemão, e o anjo traduzia a que carta para ele. fantástico, que fantástico. O- E o anjo Jorgeão, despertava. Padre... deixa eu só te interromper um minuto. Quando você falou da missa, uma coisa que eu anotei aqui para eu não esquecer de perguntar. Eu li uma vez que Padre Pio levava, olha só, vê se isso é verdade, porque a gente lê muita coisa, eu li já um livro dele, já vi o filme, enfim, que ele levava, Jorgeão, às vezes 3 horas celebrando a Santa Missa. 3 horas. O povo reclama de missa de 1 hora, que sai missa de 3 horas. E a missa era em latim em 3 horas. Era isso mesmo? 3 horas de missa? E a missa Padre Pio... lotada, e começava às 4 da manhã. Padre Pio não fazia pregação. Temos poucas homilias do Padre Pio. O Uhum. povo se apinhava na porta da igreja. Quando o sacristão abria a porta, parecia o estouro da boiada. O pessoal Imagina. dormia lá, ficava na porta da igreja esperando a igreja abrir. A missa começava às 4 horas da manhã, exatamente isso. E a consagração do Padre Pio parecia uma luta. Algumas pessoas sentiam como que Nossa Senhora, um vento frio quando consagrava. Sentia-se aquela luta profunda do inimigo contra ele. É uma coisa mística. Então, Padre Pio, porque sabe que a missa é o Calvário, né? sim. A missa é o Calvário. A missa não é um encontro de amigos, não é uma ceia protestante. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo de modo incruento. Não é uma ceia protestante. Vamos lá, meus amigos. Não. A missa, o Calvário se torna presente. A missa é a única oração que não foi instituída pelos homens, mas por Cristo. O Calvário, o sacrifício de Cristo se torna presente ali. A gente às vezes não se dá conta de que ali o Padre está agindo em persona Christi. Cristo, na pessoa de Cristo. A missa é um sacrifício ao Pai por Cristo no Espírito Santo. E a missa no rito antigo, ela expressava muito mais isso que hoje em dia. Quando o padre, na oração eucarística, se voltava para o altar, para Deus. Porque o motorista que, dirigindo um ônibus, voltando para os passageiros, é algo meio esquisito, né? Já pensando no motorista, aí na hora que vai dirigir o ônibus, ele se volta para os passageiros? Uma coisa assim meio... Então, tanto é que a oração, o padre, quando reza a oração eucarística, ele se voltava para o altar, porque a missa é um sacrifício para Deus. É a renovação do sacrifício. Muita gente não entende isso. Tanto é que o Papa Bento XVI, quando restaurou o crucifixo no centro do altar, é para lembrar que ele está ali falando com Deus. Ele não está falando com a gente. Entende? Você falou isso Ele semana está... passada, inclusive, né? Quando você falou da exaltação da Santa Cruz, você falou falei isso. Então, Falou. ele está ali, ó Pai Todo-Poderoso, está ali comunicando-se com Deus. Nós todos estamos em união com Deus. O sacerdote, ele é um pontífice, o pontífice. Ele está agindo em persona Cristo. Ele não fala, isso é o corpo de Jesus que vai ser entregue por vós. Tomai e bebei todos vós. Isso é o cálice do sangue de Jesus que será derramado. Não. Hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Então o padre é o pontífice, é a ponte que une o céu e a terra. Ele age isso. O padre não fala, Jesus te absolve em nome do Pai e do Filho, não. Eu ego te absolvo em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti.
O padre age na pessoa, in persona Christi. Não Persona é ele, Christi. é o próprio Jesus. Então, quando Bento se restaurou aquele costume de colocar o crucifixo, é porque ele está agindo, é o padre diretamente com Deus. A missa é esse rito em que o céu se encontra na terra. O padre pisa a terra, mas está diante do céu. Então, a Nossa da Paz, nós temos lá no fundo Cristo citado. E, de fato, a partir a partir do prefácio, eu olho para aquela imagem como se fosse olhando para Deus, no céu. Porque a gente está dirigindo para Deus. Isso que muita gente, nós não estamos num culto protestante, que é uma ceia de amigos. Ali não tem Eucaristia. Ah, mas tem a ceia, tudo bem. Eles mesmos não acreditam na transubstanciação, porque não tem sacerdote. Nós não. Nós estamos ali, reatualização do sacrifício do Calvário. A missa é algo impressionante. Todo o universo não vale uma missa. Se nós soubéssemos o poder da missa, o homem cairia de joelhos. O poder da missa. Tem um livro chamado A Cura pela Missa, do Roberto de Grandes, que é um livro fantástico. E nós temos um livro de um pastor, que é aquele Han, convertido. Ele era um dos pastores mais conhecidos da América. Era um que tinha era milionário. Um dia ele foi estudar a história da igreja e se converteu. Ele perdeu um emprego milionário. A mulher quis separar dele, os filhos. Dizia, não posso continuar protestante. Não posso. Se converteu. O padre Bruno me contou que quando ele foi a Roma, foi conhecer a Basílica São Pedro, e o padre Bruno foi o cicerone dele. Ele falou assim, e via a Basílica, a beleza da Basílica. Como é bom ser católico, ele dizia isso, né? Que bonito. Então, o Padre Pio tinha... É isso que eu ia te perguntar. Então, eram 3 horas de missa e o Padre Pio era uma o Padre Pio loucura. O Padre Pio tinha vários dons. Então, uma vez eu li que o cardeal Lecard foi nessa missa do Padre Pio. Imagina, a igreja quase à luz de velas. Então, o Padre Pio, um dos dons do Padre Pio é a iluminação. Depois da consagração, é como se a igreja inteira ficasse acesa. Porque do rosto do Padre Pio saía tanta luz que parecia que estava no meio-dia. Ele escreve isso, impressionado, que era um dos dons místicos do Padre Pio. Sabe que os dons místicos não existem, só existem na Igreja Católica. Como a estigmatização, como a inédia. A inédia é um dom místico em que esses santos passam anos sem comer, beber, dormir e sem nenhuma função fisiológica. Como, por exemplo, a gente vê aqui a Alexandrina, lá da Povo da Iria, passou 17 anos sem comer, beber, dormir, sem ir ao banheiro, sem nenhuma função fisiológica. Temos a Teresa Neumann, na Alemanha. Toda sexta-feira ela vertia sangue como da Paixão de Cristo. Foi Otávio conheceu. E ela profetizou que ele seria padre num país de missão, foi no Brasil, de certo? Foi Otávio passou 40 anos aqui no Brasil, no São da Paz. Sim, ele era devoto de Teresa Neumann. E até Hitler tinha medo de Teresa Neumann. Ele não mexeu com ela. Ele tinha medo. Hitler é uma pessoa que tinha medo dessas coisas assim, né? Aquele filme terrível, tinha medo de Teresa Neumann, de uma santa. Porque os santos... Veja como o Herodes tinha medo de João Batista, né? Ele temia João Batista. E Teresa Neumann, o que mais? Olha, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma mística, uma Lola de Rio Pomba. Essa moça, uma vida impressionante. Ela caiu de uma árvore quando era criança, jabuticabeira, e a Lola ficou 60 anos. Lola, 60 anos sem comer, beber, dormir, sem ir ao banheiro. 60 anos. Nunca ouvi falar. Você imagina que essa mulher, ela tinha uma força espiritual tão grande, ela é devota ao Sagrado Coração, e todos os homens dessa cidade, não só as mulheres não, tinham a fita do apostolado de oração, era do apostolado de oração, porque é a devoção dela, e do quarto dela, que ela não saiu nunca mais, ela conseguia fazer capelinhas do coração de Jesus, e todos os homens do Rio Pomba eram da apostolado de oração. Ela tinha esse fenômeno da inédia. Inédia que você não comia, não bebia água. Como é que uma pessoa pode ficar sem beber água?
E eu conheci uma moça do nosso grupo do Padre Pio, a Célia Hungria, Langenstein. Ela me disse, padre, eu fui uma das pessoas que se revezava em plantão, em quarto da Lola, ficava lá, e eu escrevia no livro, passei tal hora no quarto da Lola, ela não comeu, não bebeu, não dormiu, não teve nenhuma função fisiológica. O único alimento da Lola era a Eucaristia. Eucaristia. O Padre Pio tinha qual o dom? Eu vou aqui falar de alguns dons para vocês que Padre Pio tinha, que são os dons místicos. Isso aqui é o Teologia da Perfeição Cristiana, que é de um grande místico, um doutor místico, Rollo Marin. É um dominicano. Está bem velhinho, né, o livro, né? Aí que é bom. Ele fala dos dons místicos. Então, tem o dom da levitação. Santa Teresa de Ávila levitava. São Felipe Neri também, né? São Felipe Neri levitava, quebrava a lei da natureza. Essas coisas interessantes que Padre Pio, não santo medieval. Você imagine que o Padre Pio morreu em 1968. Então nós temos pessoas que são testemunhas, médicos, cientistas, que viram tudo isso e não são pessoas alopradas, que deram testemunho lá no processo de Padre Pio. E ninguém pode dizer que são fanáticos, pessoas sem juízo. Não. São pessoas que eram professores da universidade italiana, da Itália, que são totalmente de confiança, de respeito, e que ninguém vai dizer que eram loucos, né? Pelo contrário. E a gente sabe como os processos de beatificação são extremamente sérios e rigorosos, né, Jorjão? E tudo isso está na Posição. No resumo, que são... Eu vou falar quantos missão. Olha, estigmatização. Então, tem vários exemplos de estigmatização, número de estigmatizados. Talvez São Paulo tenha se estigmatizado quando ele fala traga um espinho na carne. Alguns dizem que espinho na carne ter se estigmatizado. Há controvérsias. Eu, particularmente, penso que não. Mas é verdade que Padre Pio foi o único sacerdote estigmatizado? Foi, até hoje. É o único, até sacerdote. Hoje. Existem os santos que receberam os estigmas, mas sacerdote único foi Padre Pio. Foi Padre Pio. Lágrima de suor e de sangue. Renovação do coração. Felipe Neri teve isso. Ele teve o coração abrasado, e de tal forma, quando ele morreu, eles abriram o coração e viram isso. Ele sentiu o coração tão abrasado naquele dia de Pentecostes, que sentiu um amor indizível e, de fato, fisicamente foi constatado. Que mais? A inédia, o jejum absoluto. A história dos santos registrou, muitas vezes, fenômenos de inédia. O jejum absoluto durante um tempo superior ao que resistem, impossível resistir a forças naturais. E tem que várias... Santa Ângela de Beata de Foligno esteve 12 anos sem tomar nenhum alimento. Catarina de Sena, 8 anos aproximadamente. Elizabeth de Reutte, mais de 15 anos. Santa Ludviga de Schiedmar, ou Luísa de Schiedmar, 28 anos. Bem-aventurado Nicolau de Flue, 20 anos. A bem-aventurada Catarina de Racolizio, 10 anos. Diácono mais recente, Rosa Maria Adriane, 28 anos. Dominica Lazari, ou Dominga Lazari, Luísa Lacal, 14 anos. E nosso dia, o famoso caso Teresa Neumann. Rigorosamente comprovado uma observação que a crítica mais severa se visto obrigado a admitir como discutível. Está aqui. E aqui não tem ainda casos mais recentes, que foi o caso da Lola, enfim. E tem outros casos. Mais fenômenos místicos, como a iluminação. Padre Pio, imagine você, uma igreja, uma capelinha, naquela região do Gargano, ficar iluminada pelo rosto, como Moisés. Padre Pio tinha isso. A privação do sono, passar longas horas sem dormir. Ele dormia muito pouco, né? A bilocação. Padre Pio foi visto, por exemplo, no dia em que Pio XII
instituiu a festa da Realeza de Maria. Estava lá. Aos amigos e irmãos, como deve ser bonita aquela festa do Pio XII, realmente foi muito bonita. E foi visto. Na canonização de Santa Teresinha, em 1925, padre Dorione, fundador dos padres, aqueles padres da Divina Providência, aqui no Jardim Botânico, da Divina Providência, ele conta nos seus escritos: eu tive hoje o privilégio de conhecer o grande Padre Pio de Petraltina, conversou com ele em 1925. Só que Padre Pio nunca mais saiu desde 1916 de São Giovanni Rotondo. Como é que ele conheceu o Padre Pio? Você estava lá. Conta aquela história do oficial do Exército. Foi do finalzinho, vou contar aquela história também. Vou contar com muito carinho. Outros dons místicos. Não. É tanta coisa para falar de Padre Pio que não dá. A levitação. A levitação. Quebrar a lei da natureza. Você quebrar a lei da gravidade. Santa Teresa de Nero, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz. As pessoas vinham, ficavam espantadas. Sentadas na cadeira... Daquela levitação. Esse outro foi maravilhoso que não apresenta, no entanto, as dificuldades do... Não sei explicar, não é isso? Então, tem vários exemplos: Padre Pio, Teresa de Ávila, João da Cruz, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara, Santa Jesus, São João da Cruz, São Francisco Xavier, São Tomás de Villanova, São Paulo da Cruz, São José de Cupertino. São José de Cupertino é tão engraçado, porque ele voava mais que o cipreste lá em cima. Um dia o superior obrigou a falar com uma família. E hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele. São José de Cupertino, né? É hoje. Ele era um franciscano. Um dia o superior obrigou ele a falar com um casal, que era uma pessoa benfeitor, dava muito, mas ele não queria falar porque ele achava que era um casal que não merecia. Mas ele foi por obediência, foi lá. E foi. Quando chegou na Basílica de São Francisco, ele chegou diante deles na mesma hora, sem que ele quisesse. Ele saiu voando para o convento. Você pode imaginar uma coisa dessas? Você pode imaginar? Vou te falar que tem muita gente que ia gostar disso, não é não, Jorjão? Ele foi por obediência. Você pensou que coisa impressionante? Imagina. Mas saiu voando. Saiu voando. José de Cupertino é uma coisa impressionante. Agora, eu li uma vez que Padre Pio, eu não sei se isso quer dizer, é um dom místico, né? Ele, quando você ia se confessar, muitas vezes ele já sabia tudo que você tinha feito. Ele já sentava, e ele era bravo, né, Jorjão? O Frei Henrique, o nosso Frei Henrique me contou uma vez, depois ele voltou para o nome de batismo, Frei Laudelino. Ele contava que uma vez, quando era estudante na Itália, ele foi, por curiosidade, para ver se realmente Padre Pio, conhecer Padre Pio, fosse confessar. Aí chegou lá de... Travou. Frade andar sem hábito. Então ele chegou lá, foi se confessar com o Padre Pio. No que ele chega lá para confessar, Padre Pio, você é um cretino! Já deu um pito nele. Né? Veio aqui me conhecer por quê? Ih, tá acabando a bateria, tive que tirar o crucificafone. Dá para ouvir ainda, assim? Tem problema. Dá para ouvir, Leia um cretino! Essa palavra muito... A gente aprende... O italiano tem muito de cretino, então hoje eu peguei por causa da província. Você é um cretino! Pensa que eu sou o quê? Sei lá, uma aberração. Não, deu um carão no Frei Henrique, que ele ficou, não conseguia falar nada. Aliás, como você vindo aqui, porque você tem esse pecado, você não confessou. Nossa. Ele quase caiu para trás. Imagina o Frei Henrique, quase deu uma penitência desse tamanho, o Frei Henrique, que nunca mais o Frei Henrique esqueceu. O padre
que é o padre, ele sempre vinha aqui nas férias, ficava aqui em casa hospedado, nossa paróquia. De Fábio Juliano. Me contou que teve um paroquiano dele que foi confessar uma vez, passado quase 30 anos, voltou para confessar. Ele nunca tinha visto o Padre Pio só uma vez e depois voltou a se confessar com o Padre Pio. E o que aconteceu? Ele foi confessar o Padre Pio, mas como? Lei é um forbicone. Lei, Já entendi. lei não há fato lá, quella que eu dito. Você não fez aquilo como convivência que eu te falei. Que vergonha na cara. Quase 30 anos depois. Mas tem uma história de um general, que certa feita ele teria omitido um pecado. Você vergonha na cara. Você que esquece o pior pecado da sua vida. Eu não te aviso. Furioso, com raiva do Padre Pio. O Padre Pio fazia isso. Negava a confissão, negava a comunhão. Quantas vezes... Vai embora, Maria! Não tem vergonha na cara de comungar com pecado mortal? Quantas vezes... Nossa, imagina. Quantas Imagina. vezes a pessoa saía com dois quentes, três fervendo. Mas depois se arrependia, voltava a se confessar. Não, e diz que a quantidade de pessoas na região que ia até São Giovanni Rotondo para se confessar com ele, que ele passava essas 14, 16 horas dentro do confessionário. Parece muito com a história de São João Maria Vianney, né? Que ficava também muito tempo confessando. As pessoas como as pessoas iam até lá. Ficavam semanas esperando uma vez para confessar. Essa pessoa que gosta de pegar banco, ficha de vez, como senha. Para confessar com o Padre Pio. Esse general, então, saiu furioso com o Padre Pio. Imagina o general, se achava acima de tudo e de todos. Acima do bem e do mal, isso. Exatamente. Voltou com raiva do Padre Pio, pegou um carro de aluguel e foi esbravejando o Padre Pio contra o Padre Pio. Aí ele olha, vamos parar aqui. Quando ele era motorista, ele leva o maior susto da vida. Ele era motorista. Ele vê o motorista como o rosto do Padre Pio. Ele leva um susto. Pelo amor de Deus, vamos voltar para o Giovanni Rotondo. O pecado dele. Ele depois confessa no livro que ele havia morto, havia assassinado criminosos de guerra, ou seja, prisioneiros de guerra, que haviam se rendido e que ele, com vingança, executou-o sumariamente. E ele não confessou o Padre Pio, não confessou aquilo que eu tinha feito. E o Padre Pio lembrou. E daquele dia, de fato, tomou como seu filho espiritual. Como é que o Padre Pio pensaria numa coisa dessa? Jorjão, travou só um pouquinho durante a história. Então, só para eu explicar assim, o Padre Pio, esse general do Exército, estava voltando, tinha desistido de São Giovanni, e quando ele olha para o motorista tem a face de Padre Pio, e ele fala como... Não era o motorista, era o Padre Pio. Era o Padre Pio no volante. Era Padre Pio na bilocação, né? Ele levou um susto, ficou desarvorado, falou, não, vamos voltar para o convento. Para São Giovanni. Ele conta isso no livro depois, general, conta no livro e pede perdão a Padre Pio pelo que ele tinha feito. E passa os assassinatos.
um filho de assassinato, ele não podia fazer isso. É crime de guerra. Crime de Sim. guerra. Então, ele passa a ser um filho espiritual do Padre Pio. É interessante que, por exemplo, uma viúva cujo filho havia roubado todo o patrimônio dessa senhora, na herança. E a senhora tinha assinado o filho como se fosse o seu... Assinado como se fosse o... Dá delegado tudo para o filho, e ela assinou que passava tudo mesmo. As vezes na Itália não são como o Brasil, enfim, e ela tinha perdido tudo. Meu Padre Pio, eu estou na penúria, meu filho me roubou tudo, o que eu posso fazer? E a lei faculta, disse que eu de fato assinei, não tem, é irrevogável. A senhora vá nesse advogado tal, assim, 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 e diga para ele que tem na lei italiana, um artigo tal, número tal, esse ponto assim. Aí ela foi, em Roma. Chegando lá, o doutor fulano, aconteceu tal coisa assim, assim, assim. Minha senhora só assinou. Perdeu. Perdeu o Playboy. Né? Perdeu a Playboy? Mas, padre, o doutor, o padre Pio, que padre? Me fala de padre. Esse advogado era o líder do Partido Comunista Italiano em Roma. Imagina. E o padre Pio manda essa Nossa. mulher naquela época, que era acirrado contra a igreja comunista. Né? Não sei quando não foi. Mas, enfim. Padre, que padre é esse? Não, mas ele, Padre Pio, falou que tem uma cabeça de padre, mas ele falou que o artigo tal, não posso saber. Não, mas está escrito aqui, pelo amor de Deus. O Padre Pio falou que só o senhor pode dar. Padre, está aqui. De repente, um certo dia, aparece um padre. O senhor vai ver sim para aquela mulher. Está fazendo aqui um padre. O senhor vai ver o tal artigo, o senhor vai ganhar para ela. Eu não gosto de padre, não me importa se gosta de padre ou não. O senhor vai fazer isso. Ele ficou espantado. De fato, foi conferir no artigo da lei italiana e encontrou a referida brecha que seria capaz de salvar aquela mulher da penúria e reaver os seus bens. Tá vendo? Ele ficou tão impressionado e aquela mulher voltou lá, assim, mas senhora, me diga uma coisa. Veio um padre assim, 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 que foi o padre que a senhora falou que veio procurar? Padre Pio. A senhora sabe se ele esteve aqui na Itália? Não, ele não sai da Itália, de São João do Rotondo. Como é que esse padre... Mas ele esteve aqui. Esteve? Como? Não, ele não pode sair. Aí ele se inteirou do caso, mas ele esteve aqui. Esse homem se converteu e passou a ser um grande defensor de Padre Pio. E através deles, muitos comunistas se converteram. Um filho espiritual do Padre Pio. Ele venceu a causa dessa... De fato, sou um grande benfeitor de São Giovanni Rotondo, do convento. A história O Padre impressionante. Pio ainda era advogado, né? É verdade, advogado também. O Advogado. Dili, Então vamos pedir para o Padre Pio, quando tiver uma causa difícil, vamos pedir para o Padre Pio iluminar a cabeça do juiz, do advogado. o Dili é um cantor, seria o Pavarotti daquela época, seria aqueles três tenores, hoje em dia seria o Bocelli, Andrea Bocelli. Um dia a São Giovanni Rotondo, o Padre Pio olhou o Dili e falou: Dili, branco como o lírio, mas sujo como o lodo. Falando na cara dele? Ele tinha uma amante, né? Aí falou: Padre Pio, venha se confessar. Ele foi se confessar, depois ele contou na biografia dele como o Padre Pio salvou a sua vida e a sua alma. Se confessou, mudou de vida, e como ele gostava de cantar aquela música Mama, mas sono tão feliz. Eu vi outro dia um vídeo em que Andrea Bocelli recordou isso e cantou lá em São Giovanni do Rotondo, lembrando de Dili. Quando ele ia lá no convento, cantava Padre Pio. Padre Pio chorava, lembrando da mama Pepa dele, né? Uma Foi um pepa. grande amigo, grande amigo. Então, você tem histórias de Padre Pio, a dar com pau, como dizem as pessoas, né? Histórias maravilhosas desse dom que Padre Pio tinha de ler as consciências, desse dom que é um dos dons místicos mais bonitos, luz e esplendores, é o dom de direção das almas, o dom do perfume espiritual.
Quando um filho espiritual queria saber se Padre Pio estava presente, se via, as pessoas sentiam perfume de tal forma que ele foi acusado de usar perfume. Imagina naquela época, um padre usar perfume. Também quando o padre estava cheirando mal, esse padre com a batina suja, né? Só tinha essas coisas, né? A batina suada. Como eu ouço falar isso naquela época? Mas o Padre Pio sempre tinha um perfume. Violeta, se não me engano, Perfume de flores, é. A gente tinha um perfume espiritual. Homogenesia se chama, homogenesia. Então a pessoa pedia uma graça ao Padre Pio, e quando via um perfume, ela sabia que Padre Pio tinha escutado ao pedido do Padre Pio. E um dom místico muito característico do Padre Pio, como Santa Teresinha também, Santa Rita também. Então, sabe, Padre Pio pediu uma graça. E quando aquele perfume, sabia que Padre Pio tinha atendido e que, de fato, aquela graça ia acontecer. Vários devotos relatam, eu mesmo já vivi isso, pessoas queridas minhas já viveram isso, e sabiam que Padre Pio estava ali, estava intercedendo por aquela pessoa. O perfume. E muitos criticavam, esse padre vaidoso, usa perfume, vê como ele é perfumado. Perto dele, era um dom impressionante de Padre Pio. Imagina um homem que exalava das chagas, aquilo que era por dia, uma xícara de chá de sangue. Depois falar sobre isso, foram enviados para cientistas, médicos, que ficavam impressionados com o que vertia de sangue das mãos do Padre Pio. Principalmente na hora da missa, né? Na hora da missa. E principalmente na hora da missa. E os inimigos dele diziam que ele tinha colocado arsênico, mas se fosse arsênico não sairia sangue. Então, todas as calúnias que ele sofreu, fora da igreja e dentro da igreja, até mesmo irmãos de hábito. Isso é um capítulo à parte, que eles fundamente, perseguição profunda. Tudo os fatos negavam. Que ele negava aquelas calúnias. Porque o que ele perdeu de sangue ele não podia estar vivo. As febres que Padre Pio sofria eram febres tão altas que os termômetros quebravam. Porque era febre de 50, só os termômetros de piscina conseguiam medir a febre de Padre Pio. Imagine você, alguém de febre de 50, 60 graus. Imagina, impossível. Suportar. Não. E que organismo ia suportar as chagas durante 50 anos vertendo sangue, uma xícara de chá de sangue por dia, cada vez que ele celebrava a missa, as dores que ele sentia, os problemas de saúde que ele tinha desde criança, e como que se pode negar uma santidade a um homem desse? Ele queria se configurar a Cristo no sofrimento pela salvação das almas, pela santificação dos fiéis, do clero. Então, antes mesmo de ter as chagas visivelmente, ele teve a transfiguração. Ou seja, ele teve... Primeiro apareceram antes, embaixo de uma árvore, os estigmas, mas ele pediu que não fossem visíveis. Então, as chagas foram invisíveis, embora sentisse a dor, ficaram invisíveis por um tempo. Até que, finalmente, 18, elas passaram a ser visíveis. Até então eram invisíveis, ninguém as via. Era transverberação. Por exemplo, você vê uma imagem famosa de Santa Teresa de Ávila, de Santa Maria della Vitória em Roma, aquela famosa estátua de Berlim, que o anjo aponta uma seta para Santa Teresa de Ávila. É uma das coisas mais bonitas da mão humana. É linda. Talhar aquela imagem barroca, Santa Teresa tendo êxtase. É o anjo que aponta aquele dardo no coração de Teresa. Ela sente uma dor, quer dizer, uma dor que é um êxtase. Imagina, tinha aquelas estigmas na mão, no peito, nos pés. Ele pediu que fossem visíveis, até que finalmente elas aparecem visivelmente. A dor que esse homem sentia, por amor à humanidade. Então, esse homem tinha dons impressionantes. As pessoas queriam falar com ele. Como faziam? Pediam ao anjo de guarda. Os anjos não são mensageiros? Angelos. Os ângelos, anjos quer dizer mensageiros. De boa nova. Então, fala, peça ao anjo da guarda e manda falar comigo. Uma vez um frei que tinha várias cartas, mensagens de pessoas. Espera um pouquinho, espera um pouquinho.
Aí disse, você não viu que tinha um monte de anjos aqui falando comigo, que não podia, tinha que dar petição primeiro para eles. Várias as pessoas de anjo da guarda, fala com o anjo da guarda do Padre Pio, isso assim, assim. Uma vez, tem uma senhora que falou, minha senhora, a senhora pensa que eu sou surdo? A senhora passou a noite inteira mandando anjo da guarda falando a mesma coisa a mim, eu não consegui dormir. E, de fato, O ela Guido. anjo da guarda conta Padre Pio, toda hora a mesma coisa. Imagina a pessoa telefonando a noite inteira você sem parar. Assim o Padre Pio sentia. E o anjo da guarda contava, ele tinha um, digamos assim, um WhatsApp espiritual, que era o anjo da guarda. Direto, direto. E as pessoas sabiam disso, pediam ao anjo da guarda que se comunicasse com o anjo dele. Esse homem, ele dizia, eu sou um mistério para mim mesmo. Na homilia de canonização, São João Paulo II dizia que Padre Pio era um mistério. Padre Pio é um cometa medieval em pleno século XX. Porque todas aquelas histórias dos santos que a gente ouve falar na Idade Média, aqueles milagres, isso aí é carochinha, isso é lenda, isso não pode acontecer, isso não existe. Padre Pio as viveu, só que com testemunhas de pessoas que nós conhecemos. Certa vez alguém foi falar com Padre Pio. Padre Pio, doutor fulano da universidade ali de Nápoles, disse que os estigmas do senhor são psicológicos. O senhor pensa tanto na cruz, tanto no Senhor Jesus, tanto nisso, que por causa disso acabaram aparecendo nas suas mãos, nos pés, os estigmas de Cristo. É tudo psicológico, Padre Pio. Aí, Padre Pio, é mesmo? Então manda esse doutor falando pensar numa vaca para aparecer um chifre na cabeça dele. Diz que o Padre Pio era bem bravo, né, Jorjão? Era bravo, era bravo. Ele era bravo. Ele era bravo. Já falei aqui como ele agia. Um dia foi um homem falar mal de um bispo. Você sabe que desde São Paulo, São Pedro, às vezes as pessoas erram, até o Papa erra. Tivemos um Papa como Alexandre VI, pai de Lucrécia Borges, mas também foi um Papa que determinou o nosso Brasil. Não fosse Alexandre VI, nós não teríamos o Brasil grande como temos hoje. Foi o Papa que terminou o Tratado de Tordesilhas. O Brasil só é grande graças a esse Papa, que foi um Papa, digamos que foi um Papa notadamente marcado pela santidade. A igreja teve papas que nem sempre foram dignos assim de serem colocados nos altares. Não são santos. Mas nenhum desses papas, até hoje, graças a Deus, a igreja é governada pelo Espírito Santo, proclamou nenhuma coisa que fosse contra a fé e a moral. Nunca, graças a Deus. Nenhum. E você sabe que nem tudo, de modo pastoral, que um papa é artigo de fé, é dogma de fé, lógico. Em relação ao pastoral, não. São Pedro chamou atenção. São Paulo chamou atenção de São Pedro. Sabemos disso. Quando havia a questão dos judaizantes, que São Tiago ela dizia que os pagãos, antes de ser cristão, tinham que ser circuncidados. Que um pagão não podia ser cristão antes de ser judeu. E São Pedro, para poder contemporizar São Tiago, que era meio bravo também, não, tudo bem, em São Paulo, nada disso, dá um soco na mesa. Os pagãos são chamados de ser cristãos, não precisa de Deus antes, não. E que São Paulo abriu o cristianismo para os pagãos, é chamado apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos. São Paulo foi duro com São Pedro, deu um soco na mesa. São Pedro espantou e, não, tá bom. Graças a Deus, senão o cristianismo é uma seita judaica. Botou a viola no saco e aceitou a bronca, né? Vai lá e você vai tomar hoje, nossos irmãos judeus, né? Hoje é ano novo. Paulo chamou a atenção de Pedro. Ou seja, Catarina de Sena chamou a atenção do Papa. Santo Padre, seu lugar é em Roma. Aqui não, em Avignon. Então é salutar que em algumas épocas, os cristãos, os cardeais, lembre-se que nem sempre o Papa é Deus.
que há um conselho na igreja, não conciliarismo, lógico que não, mas que ele tem um colégio, um grupo que assessora os cardeais e que ajuda o Papa no governo da igreja. Embora o Papa tenha a última palavra, porque o Papa não é infalível em tudo, mas em questão de fé e moral. Entende? Uhum. Por que eu estou falando isso mesmo? Você estava falando porque o homem foi falar mal de um bispo para Padre Pio. Então vamos falar mal do Padre Pio. Fala, esse bispo fulano é isso, aquilo outro. Esse bispo, eu não gostava do Padre Pio. Perseguiu tremendamente o Padre Pio. Padre Pio É o que aparece no início do filme. É isso mesmo, isso mesmo. É o que aparece no início do filme. E era um bispo daquela região. Era um bispo daquela região do Gargano. E Padre Pio foi muito perseguido por esse bispo. Era um bispo realmente que fez Padre Pio padecer e comer aquele pão que o outro amassou. Não era alguém digno realmente... Enfim, não era um bispo que possamos dizer que era digno de nota de ser canonizado. Qual foi a reação do Padre Pio? Deu um tapa no rosto daquele homem. Não fale mal de um ungido de Deus. Não faça isso com o ungido de Deus. De um apóstolo de Jesus Cristo. Qual a diferença? Paulo, Catarina de Sena, falou com o Papa, falou com Pedro. Não falou do Papa, não falou de Pedro. Entendi. Hoje em dia, infelizmente, o que a gente vê nas redes sociais, se fala mal de todo mundo, até do Santo Padre. Um católico, né? Um cristão de verdade não é digno desse nome se fala mal do Vigário de Cristo. Não é católico. Padre Pio ia estar distribuindo tapa a rodo. Basta ver as redes sociais, pessoas que se dizem católicas e que vivem aí falta com respeito ao Santo Padre. Isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Com certeza. Padre Pio não aceitou, não tolerou que aquele homem falasse mal do Santo Padre, do bispo. Do bispo. Sério. Isso é muito bonito. E do bispo porque que o perseguia. Com dignidade a perseguição. E o peso da vida, acho que o filme não mostra isso. Ele ficou gravemente doente, sofreu muito. E ele pediu à enfermeira, reza o Padre Pio. Reza o Padre Pio por mim, para que eu não sofra tanto. Por favor. Porque a enfermeira devota de Padre Pio, tinha um santinho de Padre Pio. Por favor, pede ao Padre Pio por mim. É impressionante isso, né? E esse bispo, ele perturbou Padre Pio até a véspera da morte dele. 50 anos. Ele foi um algoz do Padre Pio. 50 anos. Ele foi como aquele Chafer com o Jean Vardin dos Miseráveis. Ele foi um perseguidor. Ele não tinha motivo, mas ele é um homem que tinha prazer de fazer Padre Pio sofrer. E Padre Pio nunca levantou uma palavra contra ele. Pelo contrário. E ele, no final, ele pergunta ao Padre Pio, quem é você? E Padre Pio fala, eu sou um mistério. Eu sou um mistério para mim mesmo. Para mim mesmo. Você veja, a santidade, então, o reino de Deus padece violência, é dos violentos. E no final, o que ele pede, a enfermeira, peça ao Padre Pio por mim. Ele não tinha coragem de pedir ao Padre Pio. E os santos são assim. Os santos são assim. E Padre Pio tinha essa graça, então, do perdão. Ele dizia que quando ele fosse ao céu, ele ficar na porta do céu até que ser o último filho espiritual não chegasse ao céu. E por isso ele fundou, na época da guerra, os grupos de pregueira, grupos de oração. Aliás, em relação aos grupos da guerra, há coisas muito interessantes que a gente tem que falar aqui, que as mães, eu acho que a gente tem que continuar semana que vem. Então, a gente pode continuar semana que vem. Vamos, a gente vai. Semana que vem. Eu acho que a gente falar pode. Que não tem uma condição. A gente tem que continuar. Tanta coisa. Padre Pio, as almas do purgatório, a perseguição do Padre Pio. Padre Pio e como ele conseguia as pessoas. É tanta coisa de Padre Pio que não vai caber no programa. Eu vou até ativar o comentário aqui para ver se o pessoal topa de continuar semana que vem, que nós já falamos 1h30 de Padre Pio.
E se o pessoal topa de semana que vem a gente continuar com o Padre Pio. Ô, Jorjão, de repente poderia ser no dia de Padre Pio ou não? Pode ser, pode ser. No dia Pode 23? Pode ser. Porque aí a gente deixa sexta-feira para nossa ideia que a gente já tinha, e no dia 23, que é o dia de Padre Pio, que é o dia que Padre Pio morreu, né? Ele nasceu 25 de maio e morreu 23 de setembro. Se a gente poderia continuar no dia 23 de setembro. Você topa, Padre Jorjão? Do Padre Pio, de nascimento do Padre Pio. Tem tanta coisa para falar, eu vou escrever, que assim não vou devagar tanta coisa. Mas você topa, Padre Pio? Ou Padre Pio? Você topa, Padre Jorjão? Quem sou eu? Eu prometo que não vou falar. O que foi, Jorjão? Prometo que não vou falar tanta coisa junto. Não, mas é bom demais. Olha só, o pessoal está aqui falando que topa. Então a gente vamos organizar. Pouca gente que eu vejo. Jorjão, o pessoal está falando assim, sim, quero mais Padre Pio. O pessoal está falando aqui, ó. Topo continuar dia 23, topou, todo mundo topando. A graça de participar da beatificação do Padre Pio com o grupo de Padre Pio da nossa paróquia. Palilá, Santana, beatificação, com o grupo lá do Padre Pio na canonização. Eles me deram de presente. Eu lembro que no dia da beatificação, viva Padre Pio! E eu não podia fazer isso. Aí um padre, lei, é participante da Capela Papal, não se pode papare questa. Aqui não pode. Eu vou desativar o comentário para o Jorjão poder falar. Gente, ó, peraí, desativar. Que não pode falar que viva Padre Pio bem alto, né, Jorjão? Pude falar hoje. Mas eu estava lá em cima, junto com os bispos, cardeais. Eu consegui, na época, um convite lá especial para estar lá em cima. Eu era baixo clero, mas estava lá em cima. Não sei se quem conseguiu aquele convite mais. Foi um presente. Foi o senhor Piero Marini. Piero Marini, que é com o de Pio. Olá. Tá dando uma travadinha agora no final. Padre, o senhor está participando de fazer isso, velho? Desculpa, me perdoe, sinto muito. Já tinha feito mesmo, né? Jorjão, então dá uma bênção pra gente, e a gente finaliza semana que vem, no dia de Padre Pio, no mesmo horário, 8 horas, a gente volta. Eu vou combinar com o pessoal da associação como é que a gente vai fazer. E a gente volta às 8 horas da noite, que é o horário que a gente teria o terço do Guido. Eu vou combinar com o pessoal e a gente, no dia 23, pode ser, Jorjão? Né? Vamos ter a missa do Guidinho, não é verdade? O que foi, Jorjão? Verdade? Então vamos lá. Dia 22, terça-feira, temos a missa do Guido. 22, 10 horas da manhã, temos a missa do Guido. Todos convidados. É que está travando o Jorjão, eu estou falando aqui. Dia 22, 10 horas na terça-feira, missa do Guido. Dia 23 a gente vai continuar, a gente vai divulgar. O que foi, Jorjão? Muito carinho mesmo. O Padre Mar mandando mensagem, alguma coisa que está rindo lá, que não sei o que é. O Padre Mar aqui, Padre Marmelada. Um abraço para vocês. Um beijo, Padre Omar. Um bom fim de semana. E que nós queremos. A quem Guido, chefe, é tão devoto, nós sabemos muito bem que o Guidinho tinha um sonho de abrir um hospital com o nome de Padre Pio. E, aliás, serviu na Canção Nova, hospital que é dedicado
Olha o Padre Omar aí, ó, mandando mensagem. Que é do Padre Omar. Que lá do céu, que fez o céu e a Tá travando. Eu não o consigo Senhor escutar. esteja convosco. Ele disse nós. Pela intenção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Madonna delle Grazie. Todos os santos e santas de Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Padre Pio! E viva Padre Pio! Viva! Padre Deixa eu abrir aqui os comentários. Pio. Uma vez, né, aqueles encontros comparação com o Padre Pio. Então eu estava trabalhando, Laninha, e de deu umas 3h, 3h30, eu estava trabalhando e esqueci. Apagou a morada da reunião. E eu levei um susto que a vinha do Padre Pio, o Travou esse livro do final, Padre não Pio. ouvi você. Houve uma ocasião que eu estava trabalhando, era o dia do encontro do Ah, até a hora do grupo de oração. Fazendo um trabalho, um texto lá. E eu esqueci da reunião. Lá pelas tantas, na hora exata, 3h, por favor. tá continuando, pode ir. A imagem tá parada, Eu mas eu levei tô te ouvindo. Teve um pulo no livro, né? Aí quando eu vi que livro que era, A Vinha do Padre Pio. Padre Pio me acordou, acordou não, porque o Padre Pio me despertou para o horário do grupo de oração. Aí Tá eu falei, vendo? Padre Pio, obrigado, só o senhor mesmo. O anjo da guarda. Padre Pio é assim. Não sei se foi da guarda, para mim foi Padre Pio mesmo. Não, o anjo da guarda é do Padre Pio que foi lá buzinar no seu ouvido. Mas é assim mesmo, Padre Pio é dessas coisas. Quem devoto de Padre Pio nem estranha essas coisas, não. Porque ele é assim mesmo, sabe? Ele manda o anjo da guarda, ele é assim, Padre Pio, essas coisas. A gente conversa com ele. Padre Pio. Lá, a gente conversa, bate papo, Padre Pio. Ele é assim mesmo. É a coisa impressionante. Os devotos de Padre Pio, mas Padre Pio, esse santo é demais. É demais. É demais. Pessoal, então a gente vai. Eu vou baixar esse vídeo. Efigênia, mas enfim, Padre Pio, para você já conhecer Padre Pio. Não conhece Padre Pio? Quando conhece. Quando conhecer, tudo é Padre Pio. Pessoal, eu vou baixar esse vídeo aqui, vou botar no canal do YouTube do Guido, tá? E depois vou botar o link também no Facebook. E aí a gente vai organizar para dia 23, dia de Padre Pio, a gente voltar aqui para conversar esse bate-papo com o Padre Jorjão sobre mais um pouco da história de Padre Pio. Tá bom? Jorjão, tá congelado um pouquinho. Dá um beijo na gente, dá... A gente já vai encerrar agora para semana que vem a gente voltar. Um beijo, tá bom, Jorjão? Um beijo, Jorjão. Fica com Deus. Obrigada por tudo.